Prezado eleitor real, querida eleitora real, estamos na semana que precede o primeiro turno das eleições, que certamente serão realizadas no próximo dia 2 de outubro e, posteriormente, sendo necessário, em 30 de outubro. E desta forma, lhe indago, você já escolheu seus candidatos? Já preencheu a sua cédula virtual, também conhecido como colinha? Até porque votar é escolher. E você deve votar para escolher e não deve votar para excluir, como tem sido, me parece, prática, sobretudo, daqueles eleitores que ainda entendem que, desta forma, o seu voto será mais útil. O voto útil é aquele voto que privilegia as candidaturas que têm programa de governo e não plano de poder. É preciso que Nova Friburgo seja representada na Assembleia Estadual e na Câmara Federal por candidatos que têm comprometimento com nossa cidade. E mesmo que você entenda que não vale o esforço, não vale comparecer à sua sessão eleitoral porque você não aprecia o cenário político, você, de certa forma, está decepcionado, entenda que dos eleitos nas próximas eleições dependerá a sua rotina nos próximos 4 anos, mesmo que você assim não perceba. Todas as decisões tomadas pelos poderes executivo e legislativo no âmbito estadual e federal irão interferir na sua rotina diária. Portanto, é preciso, é necessário e é indispensável você refletir, analisar, ponderar e formar opinião para fazer a sua escolha, que, evidentemente, qualquer que seja, deve ser respeitada, uma vez que o processo democrático assim exige. E do seu voto, caro eleitor, querida eleitora, por enquanto, ainda não cabe liminar, recurso em qualquer instância. O seu voto é secreto e sagrado. Por isso, é extremamente importante você se utilizar deste mecanismo garantido pela Constituição Federal para promover as alterações que você precisa e exige. Não há outra alternativa tão democrática e tão universal como o exercício do voto no pleito eleitoral. O seu voto tem o mesmo valor dos outros quase 157 milhões de eleitores aptos a votar, segundo estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o momento é do voto, o momento é da escolha. E você deve estar atento e vigilante para aquelas candidaturas que, nessa reta final, tentam lhe seduzir, oferecendo, evidentemente, o que não terão oportunidade e prerrogativa para cumprir. É preciso estar atento, é preciso estar vigilante e, sobretudo, é extremamente necessário valorizar este momento que, mais do que um dever, deve ser entendido como um direito. Com a proteção de Deus e de Santa Rita, sempre, sejam todos muito bem-vindos nesta edição absolutamente imperdível do programa Cidade Real, que conversará com um jovem bacharel em Direito e escritor, apresentador de programa de rádio, enfim, está se tornando multimídia,
mas que o faz de maneira muito corajosa, ousada e inteligente, o que combina com a proposta do programa Cidade Real, que também conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, assim como com os trabalhos técnicos de Lídia Dias, nossa eficiente assessora, de Charles Torres, Rafael Teixeira, sendo coordenados pela direção impecável de Marconi Júnior, nesta edição de número 760 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 26 de setembro de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, sobretudo, de informação com utilidade pública, que, evidentemente, são extremamente fundamentais neste momento que precede as eleições municipais. Até porque você que ainda não definiu todos os seus candidatos precisa ter informação confiável, de fonte segura, para que assim você forme opinião e, desta maneira, promova a sua melhor escolha, que, conforme disse no meu editorial de abertura, deve sempre privilegiar os interesses coletivos de nossa cidade em detrimento de interesses individuais. E, desta forma, estamos realizando uma série de edições conversando com suas excelências, os eleitores. E nesta edição especialíssima, uma vez que estamos na reta final de todo o processo, pelo menos em primeiro turno, temos a satisfação de conversar com Lucas Barros,
Grande Zuri, um prazer estar aqui hoje com você. Prazer imenso. Satisfação em recebê-lo. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa sentem-se honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo, uma vez que você tem se mostrado bastante corajoso, sobretudo nas manifestações que promove na mídia de forma geral. E desta forma, então, tenho certeza que irá contribuir com a nossa proposta de formar opinião. E desta forma, já lhe indago acerca de algo que me parece estar sendo desapercebido dos eleitores, inclusive sendo pauta de sua coluna semanal no jornal A Voz da Serra, quando você chama a atenção para a importância e a relevância do voto nos poderes legislativos. Isto posto, queremos ouvi-lo, amigo. Pois é, Zuri. Primeiramente, boa tarde a você. É um prazer muito grande estar aqui e um prazer muito grande estar com você, eleitor que está do outro lado da tela. E é fato, Zuri, muita gente não tem dado a importância do voto ao legislativo. A gente vê na rede social as pessoas se digladiando muito por conta do voto no executivo. Exatamente. Mas as pessoas não têm percebido a importância do voto no legislativo e como isso promove uma mudança social. Ou seja, essa diferença, que evidentemente se caracteriza sobretudo pelas prerrogativas de cada, vamos dizer assim, instância democraticamente constituída, não chama a atenção do eleitor. Uma vez que as eleições e o voto do eleitor, por consequência, ficam, de certa maneira, potencializadas e evidenciadas nas escolhas para os poderes executivos. Isso, de certa forma, é normal, Zuri. Muita gente acha, muita gente enxerga, normal, vamos dizer assim, no dito popular. Sim. Muita gente enxerga a mudança, de fato, vindo do prefeito, vindo do governador, vindo do presidente, mas pouca gente consegue enxergar a interferência que o legislativo tem na nossa vida. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, o presidente, hoje, e os governadores, eles escrevem a lei orçamentária anual, que prevê o orçamento para o ano seguinte. Logo, as pessoas olham para isso e falam, nossa, é por isso que é importante ter a escolha de um presidente. Mas as pessoas esquecem que esses projetos de lei posteriormente vão para as câmaras legislativas para que nossos deputados estaduais, federais, modifiquem essas leis, modifiquem o nosso orçamento, que terá com certeza uma interferência muito grande na nossa vida. Então, mesmo que a gente faça uma boa escolha no nosso voto para presidente, no nosso voto para governador, é essencial que a gente consiga olhar com atenção especial para os votos do legislativo. Não existe uma boa gestão no executivo sem que você tenha boas escolhas para o legislativo. Tanto estadual quanto federal. Tanto estadual quanto federal. Zuri. Tanto é que dos 5 votos, 3 são para o legislativo. Exatamente, 3 para o legislativo, 1 para deputado federal, 1 para estadual e 1 para senador. Exatamente. Agora, ainda assim, Lucas, estamos observando, por conta deste cenário, uma polarização que, por vezes, particularmente me assusta. Eu que já acompanho o processo há muito tempo, desde quando você nem nascido era. Porque você é um garoto ainda muito novo, mas nunca antes na história desse país, como diz um certo ex-presidente, tivemos uma polarização tão grande, sendo, sobretudo, protagonizada por situações de extremo radicalismo. Isso denota uma intolerância, sobretudo nas relações humanas? Denota, Zuri. De fato, as pessoas esqueceram a humanidade e as pessoas estão brigando como se de fato pertencessem a torcidas organizadas. E não é muito bem assim. E é muito grande, muito importante o que você falou na abertura do programa. A importância do voto. Querendo ou não,
o nosso voto vai interferir, seja no valor do alimento, seja no valor da gasolina, seja no nosso dia a dia. Então as pessoas têm que deixar um pouco de lado essa polarização e conseguir olhar, acima de tudo, para a gente como sociedade, Zuri. É mais importante. As escolhas são importantes e absolutas, mas elas têm que ser respeitadas dentro das diferenças. Nesse respeito às diferenças, você imagina que podemos ter um cenário adverso no day after as eleições, independente de quem seja o lado ou o segmento vitorioso? Você imagina que esse radicalismo irá protagonizar situações de extremo conflito com a parte derrotada? Zuri, é de fato uma parte complicada, é uma situação um pouco delicada prever o futuro. Mas o fato é que até então a gente tem visto que as pessoas têm se postado com bastante violência, seja nas redes sociais, seja no convívio entre as pessoas. As brigas de familiares são constantes hoje. Hoje nós vemos pessoas, por exemplo, dando tiro na outra por conta de voto. Então a tendência, o que se mostra, pelo menos no período pré-eleitoral, é que o período pós-eleitoral tem de tudo para que tenha alguma crise. E pode ser que essa crise, inclusive, se estenda pelos próximos 4 anos. Sim. Porque a parte derrotada, sobretudo, irá se inconformar com o resultado das urnas, quaisquer que sejam, mesmo que aconteça em primeiro turno, né? Sim. Agora, diante disso, um outro aspecto se faz também necessário abordar para a sua análise. No que se refere à confiabilidade das urnas eleitorais, o sistema é confiável, o sistema apresenta ou apresentou falhas, desperta e suscita dúvidas, desconfianças, ou você entende que diante das sucessivas eleições que vem acontecendo, utilizando-se essa tecnologia desde 1996, nós temos um sistema absolutamente confiável? O Brasil ele é de fato pioneiro nessa eleição eletrônica, né? Assim como tem se tornado pioneiro nessas transações Pix, que é de fato uma inovação. Muita gente acaba contestando por o Brasil estar inovado no processo eleitoral e alguns outros países utilizarem a célula de votação. Mas fato é, Zuri, que muita gente não sabe, especialmente num período muito grande de fake news, de desinformação, mas que as eleições, elas têm todo o respaldo do Tribunal Superior Eleitoral e elas têm todo o respaldo também de outros países que fiscalizam a nossa eleição. Então é muito importante que nós chequemos as fontes seguras, acima de tudo, as fontes do TSE, que demonstram como funciona todo o processo eleitoral. Recentemente, nas minhas redes sociais, Uri, vi o TSE desmontando urna, mostrando de fato como funciona. E é muito importante que nós usemos essas fontes para entender como funciona o processo eleitoral para ir fazer uma crítica, que acima de tudo tem que ser embasada. E também, caro companheiro, existe um outro aspecto que muitos desconhecem, que um ano antes de qualquer pleito eleitoral, em que as urnas começam a ser, evidentemente, revisadas, reformadas, consertadas, sendo necessário, o TSE abre a possibilidade de que o sistema seja invadido por hackers. Sim. Convida, inclusive, hackers que são especialistas em invadir sistemas e até o presente momento não lograram êxito nesta invasão. O que mostra que a urna eleitoral me parece que é um sistema bastante avançado, considero seguro e, sobretudo, permite uma rápida apuração. O Brasil é um dos poucos países hoje que consegue fazer a apuração em menos de 24 horas. Exatamente. Isso é muito importante porque demonstra a lisura do nosso processo eleitoral. Toda vez que a votação termina, a urna eletrônica ela emite uma boleta em várias vias, que é encaminhada para diferentes lugares, para diferentes responsáveis, que tem toda a fiscalização ali em cima do trabalho. Então é muito importante que você, eleitor, consiga olhar com carinho, consiga procurar as fontes seguras, especialmente as do TSE, para entender como funciona esse processo. Afinal, quando a gente entende de fato, Zuri, a gente consegue criticar. Concordo plenamente. A crítica com conteúdo. A crítica construtiva, né, Zuri? Construtiva, ela faz a diferença. Agora,
você também citou um outro aspecto que é necessário abordarmos, que são as fake news. Me parece, e também aos eleitores que se utilizam das redes sociais, que a internet acaba sendo terra de ninguém, onde tudo pode ser dito, comentado, criticado, insultado, enfim, das mais variadas possibilidades, inclusive promovendo enquetes, o que também a legislação veda. Mas ainda é um ambiente que é muito utilizado pelas candidaturas, que assim se aproveitam das redes sociais para potencializar suas campanhas. A primeira dica que eu dou para o eleitor é, de fato, verificar se as fontes são confiáveis. Muitas vezes ela tem o nome ali, por exemplo, TV Zoom, mas ao invés do TV Zoom ali, o Zoom está escrito com 2 zeros. Pode ser uma página falsa que está propagando uma fake news. E, de fato, muita gente tem entrado na vibe aí de fazer essas enquetes eleitorais. Pessoal da minha rede social, em quem vocês vão votar? Exatamente. Vocês vão votar no lado A, no lado B? E fato que isso não é permitido. O Tribunal Superior Eleitoral proíbe essa prática, inclusive com uma multa que é bem salgada. Pesada. Bem Aproximadamente pesada. 329 mil reais, de acordo com vamos dizer assim, com a potencialidade do ato cometido. E é uma brincadeira que às vezes as pessoas fazem, mas que pode sair cara. E o que você falou, muita gente confunde a liberdade de expressão com a liberdade de agressão, com a liberdade de inventar notícias falsas, e não é isso. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é um direito que está acima de quase todos os outros. Tanto que nos Estados Unidos é frequente a gente ver que existem pessoas fazendo movimento de passeatas racistas, como o movimento da Ku Klux Klan, que foi muito famoso nos Estados Unidos, que hoje é permitido que eles façam uma passeata. No Brasil, não. A liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão. Hoje, o limite está dentro da lei, Zuri. Exatamente. E aí, Lucas, você me propõe a seguinte análise, que inclusive permitiu um debate muitíssimo interessante com a nossa queridíssima amiga e sua colega profissional, doutora Aline Freitas Spinelli, que esteve conosco na edição da semana passada. E você, que ainda não assistiu essa entrevista, o faça, buscando e acessando as redes sociais da TV Zoom e também baixando o aplicativo da TV Zoom para o seu celular, uma vez que é um aplicativo de fácil manuseio e que não ocupa demasiadamente a memória do seu celular. E naquela ocasião, com a doutora Aline de Freitas Spinelli, de quem temos convívio fraterno, lhe indaguei. E da mesma forma o faço. Voto obrigatório combina com democracia, Lucas? Voto obrigatório, de fato, não combina com democracia. Mas um grande questionamento que eu tenho, Zuri, hoje, de fato, o voto é obrigatório? Você não vai votar na urna, você necessita justificar. Sim. Hoje o pagamento da multa é um pagamento muito ínfimo, sai por volta de R$3, R$4. R$3,54. Então, de fato, na lei, o voto é obrigatório. Mas será que na prática funciona assim? A taxa de abstenção, segundo o TSE, nas eleições vem crescendo muito. Salvo engano, no último pleito presidencial, chegou perto de 50% da taxa de abstenção dos votos. Então, o questionamento que eu tenho é, de fato, o voto está sendo obrigatório? Na lei, sim, mas na prática, não. Mas não é somente a penalidade pecuniária que é imposta ao eleitor que se ausenta das eleições. Ele tem algumas outras, vamos dizer assim, dificuldades que são impostas pela legislação no que se refere, por exemplo, a participar de concursos públicos, a solicitar emissão de passaporte, enfim. Existem outras questões que causam também embaraço. E também, Lucas, existe algo que aqueles eleitores ausentes talvez não saibam.
diante da abstenção, segundo dados do TSE, nas eleições de 2018, por exemplo, eleições desse mesmo formato há 4 anos atrás, o fundo eleitoral arrecadou aproximadamente 90 milhões de reais em função das abstenções. Então, aquele incauto eleitor que justifica a sua ausência para não participar do processo, ele participa no pagamento desse valor que, concordo contigo, é simbólico. Agora, me parece também, e certamente talvez não esteja mais aqui para comprovar esta nova missão, que o grande desafio dos candidatos seria motivar o eleitor a participar do processo, como existe nas grandes democracias do mundo inteiro. Num primeiro momento, em tese, eu entendo que não combina com democracia, porque democracia é a liberdade da expressão. Sim. Agora, também acolho a sua, vamos dizer assim, a sua posição, o seu contraditório. Sim. Também cabe. Diante de uma falha na legislação, o eleitor que não tem outras pretensões na administração pública, ele se ausenta, paga multa e resolve a situação. E não contribui para o processo. Porque, conforme você mesmo disse, o índice de abstenções vem crescendo absurdamente. O eleitor ele está descrente, ele está desanimado. Você, como jovem eleitor, e assim pode ser chamado, qual é o seu entendimento desta, vamos dizer assim, desse distanciamento, dessa descrença do cenário político? Eu acho que a descrença é parte de muitos índices que são relevantes, né? Durante esses últimos tempos de pandemia, a inflação subiu muito, o valor do preço dos alimentos subiu muito, mas o valor dos impostos não diminuiu. O valor da gasolina ainda continuou subindo. Então as pessoas estão numa descrença. Por que eu estou pagando tão caro e de fato não vejo resultado? As pessoas estão começando a pôr em dúvida, de fato, se essa contribuição de impostos que a gente faz, de fato está valendo a pena, porque cada vez a gente é mais prejudicado, mais onerado. Então as pessoas estão em dúvida. E uma outra coisa também, Zuri, que eu acho muito importante, é o distanciamento das pessoas da política. As pessoas estão se desinteressando menos por política. Talvez um pouco mais no momento agora por conta do processo eleitoral. Mas será que posteriormente ao processo eleitoral o interesse por política vai ficar igual? Muita gente acaba esquecendo. Como eu falei no início do programa, quando a gente não vota, quando a gente se abstém, quando a gente deixa de votar, a gente está renunciando. E a delegação dessas escolhas vai para o nosso presidente, vai para o nosso legislativo, vai para os nossos vereadores, vai para o nosso prefeito. Isso causa uma descrença muito grande, porque muitas vezes não é a vontade social que está sendo exprimida ali. Então é muito importante a gente se posicionar e, acima de tudo, a gente votar. Agora, face às fake news, e você que lida também com outras áreas da comunicação, conforme já citei, semanalmente assina uma coluna excelente no jornal Voz da Serra, o Diário de Nova Friburgo, cujo título sempre chama atenção, Além das Montanhas. E aí, Dr. Lucas discorre sobre assuntos extremamente importantes. Como se prevenir, ou como evitar, ou como conferir as ditas fake news? As ditas fake news, hoje nós temos alguns portais que nos permitem essa conferência, né? Hoje existe um conglomerado ali de associações, de empresas de jornalismo que se dedicam ao combate da fake news. Mas, acima de tudo, é importante que nós consigamos olhar os dados. Hoje, Zuri, muito importante, mas durante toda a sua entrevista, em nenhum momento você está falando sobre sua opinião, mas sobre dados. E, acima de tudo, esses dados comprovam uma realidade. Então, é muito importante se ater a dados.
principalmente das instituições. O segundo é buscar fontes confiáveis. Mas o que são as fontes confiáveis? São jornais, são revistas, são editoriais que já têm anos de publicação, que têm, de certa forma, uma competência, tem um jornalista formado ali por trás. Então é muito importante que nós consigamos olhar para esses portais e olhar com carinho, porque ali por trás existe um trabalho bem feito. Sem dúvida, é a melhor alternativa. Confiar naquelas mídias tradicionais, que têm responsabilidade, sobretudo, com o conteúdo que divulgam, né? E acima de tudo, Zuri, é você ter o conhecimento. A partir do momento que você estuda, que você se dedica, você consegue até exercer uma análise crítica embasada às grandes mídias. Exatamente. Então é muito importante, acima de tudo, esse estudo. Sem dúvida. Já caminhando para o término deste bloco, qual a sua expectativa face ao processo eleitoral como um todo? Você entende que aqueles que são, por lei, dispensados do voto, ou seja, eleitores a partir de 16 até 18 anos, eleitores com mais de 65 anos, estão cada vez mais motivados. Você entende que isso mostra o interesse do cidadão, que é quem paga toda esta conta, ou isso está movido por essa polarização que, inclusive, por vezes, tem tomado proporções dentro das próprias famílias, o que nos chama a atenção? Qual é, no seu entendimento, o principal mote para esta movimentação tão intensa como está acontecendo nessas eleições? Zuri, que pergunta importante e sensacional. Eu acredito muito que seja por conta da polarização. Muitas pessoas estão, por conta desse fanatismo, principalmente por conta das ondas de fake news, esse é o termo, se mobilizando. Mas volto para a frase que eu tinha dito anteriormente. Será que essas pessoas, de certa forma, estão preocupadas no período pós-eleitoral, na fiscalização dos trabalhos? Eu vejo, como falei, muita gente se digladiando por escolher os representantes do executivo, que seja o governador, que seja o presidente. Mas muita gente não tem se preocupado com o voto do legislativo. Então eu acho que é muito uma mudança por conta da polarização. Evidentemente, não se atendo, só para reforçar a sua análise, às propostas de governo, que, aliás, caro amigo, são escassas. São escassas. Para aqueles que têm a oportunidade e a paciência de assistir às propagandas ditas gratuitas, como também, especialmente, os debates, que esse sim contribui para o melhor conhecimento da plataforma das candidaturas, não observo profundidade na apresentação de soluções para os principais problemas, quer seja do Estado ou do país. Existe uma pobreza de conteúdo e os candidatos, sobretudo, me parece que estão tentando conquistar o voto do eleitor pela emoção, o que não combina com razão e, sobretudo, com a escolha eleitoral. De longe disso, né, Zuri? De longe. O voto, ele acima de tudo, ele tem que ser conquistado. A pessoa tem que olhar, de fato, para o político e ver, de fato, uma solução. Vou acabar com a fome do Brasil. Mas como? Exatamente. Os discursos, muitas vezes, eles são muito palatáveis. E é um cuidado muito grande que a gente tem que ter com os políticos. Eles falam muito que a gente gosta de ouvir, mas é necessário entender do processo e como mudar. Muitos governadores, presidentes falam: vou mudar o Brasil, eu vou fazer N mudanças. Mas muita gente esquece que depende do legislativo essa aprovação, Zuri. Então é muito importante que as pessoas consigam entender esse processo para não se ater a falsos discursos e a discursos romantizados que não compreendem a realidade. Perfeito. Discurso romantizado parece título de novela. Agora, eu quero novamente solicitar a sua explicação nessa sua afirmação de que as principais soluções
para os problemas que incomodam e afligem a população friburguense passam pelos poderes legislativos. O eleitor precisa entender por que esta, vamos dizer assim, necessidade constitucional, inclusive. Exatamente. E muita gente também não sabe, Zuri, mas o Poder Legislativo ele tem a função fiscalizadora. Em especial no Rio de Janeiro, nós temos 6 ex-governadores presos ou afastados. O que é uma vergonha. Uma vergonha, para o né, estado Zuri? do Rio de Janeiro. Uma vergonha no estado do Rio de Janeiro que não está fraco, mas está enfraquecido pelas falhas lideranças, né? Então é muito importante. Muita gente vê na TV falar sobre CPI, a Comissão Parlamentar Investigadora. Mas o que é essa comissão? Exatamente. Diante de escândalos, diante de propostas que venham a mostrar ali que existe uma corrupção, o Poder Legislativo forma uma comissão que vai investigar. Ou seja, o voto que muitas vezes a gente não dá importância e deixa para escolher de última hora é o nosso voto fiscalizador. São as pessoas que, de certa forma, vão exercer a fiscalização sobre o trabalho do governador ou do presidente. Excelente, Lucas. Eu também quero, nesse momento, registrar a tecnologia que está sendo adotada pelo nosso diretor técnico, Marconi JR, o que lhe permite estar bem próximo ao nosso cenário, fazendo a operação do programa. Sensacional, porque isso permite uma interatividade deste apresentador com o operador técnico, absolutamente necessária. Depois do intervalo, retornaremos com esta resenha muitíssimo interessante e oportuna nesta semana que você precisa se definir. Item 1, compareça para exercer o seu direito. Item 2, faça a sua escolha, não optando pelo voto branco ou nulo, porque não resolvem, não definem, não modificam, não alternam. Compareça. O exercício da democracia, que é um termo que já está ficando desgastado, é extremamente saudável, mas, entretanto, é a única forma que temos de ter esta oportunidade na ponta dos dedos. Depois do intervalo, continuaremos esta conversa com Lucas Barros, que representa com dignidade o entendimento e, sobretudo, a opinião daqueles eleitores abaixo de 25 anos, se é que você está me entendendo. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, sobretudo, de democracia. Uma vez que estamos tendo a oportunidade de lhe oferecer o contraditório, que, conforme sempre digo, incomoda, mas é saudável. Até porque afasta as ditas autoridades da sua zona de conforto. E, desta forma, semanalmente também o fazemos através do quadro Opinião, que tem a autoria intelectual e a chancela editorial da produção do programa Cidade Real, quando a doutora Aline Freitas Spinelli sempre contribui para que você forme opinião. Vamos juntos acompanhar! Olá! Hoje o Opinião Pública e o Cidade Real vem falar com vocês sobre justiça e eleições, sobre Estado democrático de direito e eleições, sobre as eleições de 2022. E para que se possa falar em Estado democrático de direito, uma expressão tão usada ultimamente, nos últimos anos, pelo STF, pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo TSE, pelo ministro Fux, pelo ministro Barroso. Não há que se falar em Estado democrático de direito sem que a gente perceba que, para que ele ocorra, é necessário, para a sua sustentação, 3 pilares que a sustentam. São eles: a liberdade de expressão, a imprensa livre, as eleições periódicas e igualitárias e um judiciário independente. A justiça eleitoral, ela abarca 2 desses pilares, 2 desses fundamentos: a justiça independente e a realização de eleições periódicas e igualitárias. A Constituição de 88, a nossa Constituição cidadã, ela prega que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, diretamente ou eleitos. E é por isso que a gente precisa entender onde que justiça e eleições se entrelaçam. É por isso que nós precisamos entender como funciona o processo legislativo, como funciona os poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. Deputados federais e estaduais fazem parte do legislativo, o presidente da República do poder executivo, a justiça eleitoral do judiciário. A justiça eleitoral, ela fiscaliza, tenta combater esse crescente número de fake news. Ela tenta trazer transparência e tenta trazer informação através do seu site do Tribunal Eleitoral,
um site confiável em que a gente pode se socorrer toda vez que tiver uma dúvida. Não há que se falar em democracia sem esses pilares. E para que a justiça trabalhe de forma independente, é necessário também que seja ela controlada e elencada em nossa Constituição. O artigo 5º trata das garantias do cidadão, das garantias fundamentais. O artigo 37 fala da administração pública. E toda a Constituição vem trazendo ali tudo o que a gente precisa saber sobre os 3 poderes e sobre eleições, sobre quórum, sobre prazos, sobre quem tem autorização para instaurar, para começar um processo contra o presidente da República, contra o Legislativo. E assim, munidos dessas informações, vamos realizar uma eleição em 2022 feliz, segura, democrática e livre, para que nós possamos escolher os nossos candidatos e escolher de forma mais saudável, mais crítica, quem vai conduzir as nossas vidas, os recursos nos próximos 4 anos. Essa é a nossa opinião, que é pública. Boas eleições. Beijos democráticos. Até semana que vem. Sensacional, sobretudo emoldurados pela beleza incontestável de doutora Aline, que concluiu a sua produção de conteúdo com beijos democráticos. Eu fico aqui tentando traduzir esses beijos democráticos, absolutamente sensacional. Ela que faz parte integrante do programa Cidade Real e me parece que está cada vez mais se tornando motivo de admiração da nossa fiel e expressiva audiência em determinadas edições, inclusive superando o próprio programa, o que é motivo de satisfação pessoal para mim, porque conhece muito do que trata e, sobretudo, faz com coragem e ousadia. Lucas, amigo, a doutora Aline ali aborda um aspecto que ainda se mostra pouco conhecido por boa parte dos eleitores, que é a justiça eleitoral. O eleitor não entende exatamente qual é a função da justiça eleitoral, qual a importância da justiça eleitoral, até porque é um segmento do Poder Judiciário que somente existe em alguns países, como o Brasil. Mas a importância da justiça eleitoral é justamente de operacionalizar todo o processo, de fiscalizar todo o processo, e queremos ouvi-lo acerca das atribuições da justiça eleitoral. Acima de tudo, muita gente não entende esse conceito da norma, né? Muita gente acha, Zuri, aquele poste é daquele tamanho porque ele é daquele tamanho. Mas existe uma norma que determina hoje o tamanho das coisas. E assim, o sistema eleitoral também precisa de uma justiça para balizar, para criar normas, para evitar que abusos sejam cometidos tanto pelos políticos quanto pelas pessoas que estão atrás dos políticos. Então é muito essencial que nós prezemos por essa justiça eleitoral para que ela consiga criar normas e, acima de tudo, consiga fiscalizar, que é uma coisa muito importante, sem dúvida, especial nos dias de eleição, Zuri, que nós vemos um monte de abusos sendo cometidos por muitos políticos que não fazem política pública, mas acabam fazendo politicagem. Exatamente. Agora, ainda assim, a legislação tem brechas que permitem a homologação de determinadas candidaturas que, inclusive, já responderam a muitos processos, já foram, inclusive, motivo de prisão, mesmo que domiciliar,
com a utilização de tornozeleiras. Tem determinadas figuras, que me parece que é um termo bastante comedido, que ainda conseguem se registrar para o pleito eleitoral, mesmo que sob liminar. A legislação é falha nesse aspecto? De fato, Zuri, é um aspecto muito interessante de ver, principalmente quando a gente fala da lei da ficha limpa, né? A gente hoje tem uma lei que é uma pessoa condenada, transitada em julgado, ou seja, quando o processo acabou, ela de fato teve uma condenação, ela não pode concorrer novamente. Mas nós vemos hoje vários candidatos permeando por diversos cargos, seja no legislativo, seja no executivo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito nacional. Então é muito importante que nós consigamos olhar. De certo, a legislação é falha, mas acima de tudo, o nosso posicionamento no dia de votar, no dia 2 de outubro, não pode ser falho. Precisamos olhar para o passado dos candidatos, precisamos pesquisar, façamos o voto acima de tudo intelectual. Entendamos por que nós queremos votar naquele candidato. Isso é o mais importante. Talvez nós possamos assumir, mesmo que simbolicamente, as atribuições de um ministro do TSE indeferindo, hipoteticamente, aquela candidatura na urna eleitoral. Nós temos conhecimento que algumas que novamente se inserem no processo já foram, inclusive, motivos de condenações, se bem que ainda não intransitado e julgado, que justamente encerra o processo. Mas a Justiça deveria já banir esse tipo de gente do processo, porque confunde, angaria votos e acaba prejudicando quem precisa deles para se eleger. De certa forma confunde, mas é muito importante que no direito existe a presunção de inocência até que o processo transite julgado. Ou seja, até que chegue o final, não tenha mais recurso e eu seja condenado, aí de fato existe ali uma condenação que vai haver o impedimento. Enquanto não existe isso, é importante que nós consigamos olhar essa presunção de inocência. Mas muita gente olha para o político e pensa, poxa, por que para o político isso é válido? Da mesma forma, porque para mim é válido. Muita gente aí pensa que não pode cometer um crime, mas qualquer pessoa está disposta a cometer um crime ou pode vir a cometer. Então, os direitos eles têm que ser essenciais para mim e para o político. Então, nesse sentido, eu entendo que a decisão ela tem que acabar, ela tem que não haver mais recurso até que aí exista uma condenação. Exatamente. Agora, um outro aspecto também que precisamos abordar e esclarecer é a eficácia das pesquisas eleitorais. Existe uma proliferação, eu diria até incontrolada, de pesquisas eleitorais que são realizadas diariamente por vários institutos, alguns desconhecidos, tendo inúmeros contratantes e que, por vezes, ou na maioria das vezes, influenciam o voto daqueles eleitores indecisos. As pesquisas eleitorais são confiáveis? Zuri, a grande questão é, as pesquisas eleitorais elas tentam se aproximar da realidade, mas não quer dizer que eles vão cravar a realidade, né? Existe uma frase muito célebre que diz que quem está tentando prever o futuro está fadado a comer cacos de vidro. E de fato é uma verdade. A pesquisa eleitoral, acima de tudo, ela tenta fazer uma amostragem. Assim como você, de casa, quando vai a uma clínica fazer um exame de sangue, você não tira o seu sangue inteiro para conseguir ver a quantidade de células vermelhas, de células brancas que você tem, o seu colesterol, mas uma amostragem que vai tentar exprimir essa realidade. Então nós temos que entender que a pesquisa eleitoral não está querendo cravar um resultado, mas ela está querendo tirar uma amostra de uma parte da população para tentar tirar dali um todo. Agora, elas têm a sua importância no processo, porque, conforme disse, influenciam o voto dos indecisos que, na maioria das vezes, optam pelo voto útil, ou seja, vota em quem está liderando as pesquisas, simplesmente assim.
E isso não é saudável para o processo, evidentemente, né? Porque as pesquisas, conforme você mesmo disse, é uma amostragem do momento. E acima de tudo, Zuri, é importante também falar que é uma amostragem que ela tem dados científicos ali que ela usa atrás. Então, as pesquisas, elas geralmente são realizadas em determinados lugares, mas elas levam em conta a condição social da pessoa, o nível de escolaridade. Então elas tentam buscar uma realidade, e é por isso que hoje não é permitido você fazer pesquisa por meio da sua rede social. Porque quando você faz uma pesquisa por meio da sua rede social, você está pegando as pessoas do seu convívio. É uma bolha que induz muito mais ao voto. Mas, de certa forma, as pesquisas eleitorais, elas buscam ter muito mais embasamento, dados coletados de forma científica, para que aí tente-se fazer uma expressão da realidade. Inclusive, essas pesquisas, para terem o seu registro homologado no TSE, elas precisam apresentar a metodologia que adotam, que são científicas. A estatística é uma ciência exata. Eu que me formei em engenharia, utilizei durante muito tempo do curso esta matéria da estatística, porque ela oferece o diagnóstico, desde que utilizada segundo as próprias, vamos dizer assim, orientações, indicações da própria estatística. E o TSE, ele, mesmo que por vezes ele não se atém ao resultado das pesquisas e especialmente a metodologia, o local que foi realizado, público pesquisado, gênero, grau de escolaridade, enfim. É uma possibilidade de justamente mostrar o retrato do momento. As pesquisas no nosso país, salvo uma ou outra situação, podem ser consideradas como confiáveis. Podem ser consideradas como confiáveis, mas acima de tudo, Zuri, é muito especial que nós voltemos para o debate que nós estávamos tendo justamente sobre as fake news. É muito necessário buscar entender quais são as fontes que isso é retirado, porque uma pesquisa feita através da minha rede social não tem a mesma validade de uma pesquisa feita de forma científica. Então pode-se entender que as pesquisas têm o seu grau de confiabilidade. Mas não devem definir o voto. Não devem definir o voto, porque o voto, acima de tudo, ele tem que ser uma escolha sua. Eu tenho que votar em determinado candidato, não por ele ser amigo do vizinho, do sobrinho da minha avó, ou, enfim, um conhecido próximo. Você tem que ter o seu voto acima de tudo, porque você gosta do candidato, porque você entende que ele tem boas propostas. O eleitor, hoje, vai escolher o candidato que ele vai querer para o Brasil do futuro. Então é muito importante que nós tenhamos o nosso cuidado com o voto e, acima de tudo, façamos ele da forma mais embasada possível. Amigo, o tempo se esgotou, até porque quando o programa tem conteúdo, isso naturalmente acontece para a minha tranquilidade pessoal. E a gente se estende o dia inteiro se deixar. Exatamente. Um assunto vai se interligando com o outro, mas eu tenho certeza que isso cativa a audiência da nossa imensa, expressiva audiência, que evidentemente acontece, sobretudo buscando informação de utilidade pública, confiável e com opinião, que foi o que fizemos aqui durante esse período. Mas, por último, mas não menos importante também, queremos que você motive aqueles incautos eleitores que ainda estão indecisos, estão desanimados, estão incrédulos em participar do processo. Queremos ouvi-lo. Vamos lá. É muito importante que você de casa, você que está indeciso, participe. Porque a partir do momento que você não escolhe, você delega para uma outra pessoa escolher. Então é muito importante que você exprima a sua vontade, a sua convicção nas urnas eletrônicas. Vote para presidente, vote para governador, mas não esqueça de dar atenção especial aos votos do legislativo, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, especialmente porque o estado do Rio de Janeiro tem 6 ex-governadores que são
afastados ou foram presos. Então é muito importante que nós exerçamos nosso voto. Hoje, o nosso voto, Zuri, vai exprimir a realidade de manhã e o Brasil que nós queremos daqui para frente. Excelente. Quero agradecer pessoalmente a sua presença, a sua compreensão, que recentemente esteve aqui para gravar a edição do programa Cidade Real, que não acabou acontecendo por motivos operacionais, mas de toda forma você retorna e atende às expectativas. A conversa contigo foi muito boa, foi com bastante seriedade, o que permitiu abordarmos vários itens de pauta relacionados a este momento. E antes de encerrar, e reiterando o agradecimento também da direção da emissora, quero remeter um abraço fraterno e especial para Marcelo Barros, também conhecido como pai de Lucas Barros, com quem tive o privilégio de trabalhar juntamente em épocas passadas na Energisa, quando então Marcelo desempenhava funções técnicas e eu, naquela época, possuía uma empresa que prestava serviços terceirizados à Energisa. Marcelo é uma figura do bem, um companheiro ótimo, que inclusive compôs comigo um time para participarmos de um campeonato de futebol de salão. Estou aqui fazendo uma sessão túnel do tempo. E hoje Marcelo reside no sul do país. Mas, de toda forma, tenho certeza que está nos assistindo nesse momento, sobretudo seu filho, que sobressaiu nesta entrevista com louvores de praxe. Fortíssimo abraço para você, Marcelo. Fico também na expectativa de encontrá-lo brevemente. Encerro definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita, para que no próximo domingo lhe abençoe, lhe proteja, lhe ilumine no momento da escolha, no momento do voto por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.